Queridos irmãos, nós vamos refletir sobre o Salmo 139. É um salmo que eu gosto muito, que fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Só que eu vou ler para os irmãos e vou colocar também aí no grupo a versão, a Bíblia, pela Bíblia Viva, tá? Então, a onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, Tu examinaste o fundo a minha alma e conhece todas as coisas a meu respeito. Tu sabes o que acontece comigo quando estou descansando ou quando estou caminhando. Tu conheces de longe cada um dos meus pensamentos. Tu examinas cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, Tu conheces muito bem tudo que eu faço. Tu sabes tudo o que eu vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca. Tu estás à minha frente e atrás de mim, e ao mesmo tempo, e me guias e abençoas com a tua mão. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu nem consigo compreender. É impossível fugir do teu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder de ti, meu Deus. Se eu subir bem alto em direção ao céu, tu estás lá. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também te encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, até ali a tua mão me dirigirá os meus passos, e o teu poder me dará forças para ficar de pé. Se eu tentar me esconder de ti na escuridão, tu transformas a noite em dia claro. Para ti, a escuridão nada esconde. A noite mais escura é dia claro. A escuridão e a luz são a mesma coisa. Tu criaste todas as partes internas do meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. O teu trabalho é um verdadeiro milagre, e na minha alma sei disso muito bem. Tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo, enquanto eu ainda estava sendo formado no ventre de minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os meus dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Senhor, como são importantes para mim os teus pensamentos sobre a vida. São tantos que não consigo contar. São como os grãos de areia nas praias, a cada novo dia. Quando acordo, sinto que fico mais perto de ti. Eu desejo, Senhor, que tu destruas os pecadores rebeldes para longe de mim. Homens malvados e violentos vão embora. Eles ofendem a Deus abertamente, cheios de ódio e maldade nos corações. Ó Senhor, eu odeio os que te odeiam. Teus inimigos são meus inimigos também. Realmente, odeio essa gente que te despreza. Para mim, são inimigos mortais. Por isso, ó Deus, examina minha alma em detalhes. Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. A versão da Bíblia Viva é bem diferente, né? Mas tem o mesmo significado. Eu creio que quando o salmista diz assim, eu odeio os que te odeiam, o Davi, quando ele fala isso, é porque assim, a gente sabe que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então Deus é um Deus de amor, Ele nos conhece e Ele é um Deus que perdoa. Então, não é porque a gente fala nesse versículo que a gente odeia os que odeiam a Deus que nós não temos o amor no coração, não.
porque a nossa missão aqui na Terra é falar do amor de Jesus, do amor de Deus, que enviou seu Filho Jesus para salvar os pecadores, para que essas pessoas que ofendem, como diz aqui na Bíblia Viva, versículo 20, eles ofendem a Deus abertamente, cheio de ódio e maldade nos corações, para que essas pessoas que ofendem a Deus com a sua maldade possa conhecer o verdadeiro amor de Deus e também, como nós, pedir a Deus para sondar os corações deles. Agora, é muito fácil também, eu não posso chegar e me achar que sou santa, né? Por quê? Porque só quem conhece meu coração é Deus. Então, esse salmo, ele é bem claro na onipresença, sobre a onipresença e a onipotência de Deus em nossas vidas. E a onisciência também, porque Deus, ele tudo vê, ele tudo sabe, nada está escondido aos olhos dele. Então, nós temos que ser exemplo, tentar buscar a santidade, né? Nunca seremos santos, porque só Jesus foi santo, mas a gente precisa ter a certeza de que o Senhor tudo vê e nada que nós viermos a fazer está escondido dele, né? E ele sonda os nossos corações e ele nos ama. Esse salmo, ele é um cântico que expressa quem o Senhor é. Ele demonstra que Davi sabia para quem estava prestando culto e por diversas vezes, ao lermos esse texto, não percebemos a profundidade desses versos e o quanto eles revelam os preciosos atributos de Deus. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de perguntar: você sabe o que significa esses atributos? O Deus triuno possui diversas qualidades e características através dos quais ele escolhe revelar-se a nós, né? E os atributos, eles expressam quem Deus é e ele não muda. Seus atributos não se alteram, não se perdem com o tempo. Então, Deus é o mesmo desde Adão, desde o nosso pai Abraão e hoje. Ele não muda, ele é o mesmo. Então, nós podemos conhecer alguns dos atributos de Deus, tal como a sua onisciência, onipresença e onipotência. E sobre essas três características é que iremos observar nessa reflexão. Então, o que acontece? O Senhor, ele, como diz no versículo 1 e 2, agora não vou ler pela versão da Bíblia Viva não, pela que a gente já está mais acostumado. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. A primeira palavra expressa por Davi, Senhor, traduzida do hebraico, quer dizer Yahvé. Significa aquele que existe, o único Deus verdadeiro. Em outras palavras, podemos escrever que o salmista expressa nesse primeiro verso que Deus é único e verdadeiro. Portanto, aquele que é soberano nos sonda e nos conhece. O grande Deus é também Senhor de perto, aquele que esquadrinha os nossos corações e que nada está oculto diante dele. Ele sabe todos os nossos pensamentos, desde os pequenos até os grandes. Como disse o salmista nos versos seguintes, antes mesmo de eu falar, Senhor já sabe tudo o que eu vou dizer. Aí a onisciência do Senhor. Em outro trecho, em Isaías 66, 18, também confirma que o Senhor vê todas as coisas que fazemos e o que pensamos. Isso significa que nossa natureza é completamente conhecida por Ele. A onisciência do Senhor, seu saber absoluto, nos gera temor,
Além disso, nos remete ao fato de que podemos descansar nele. Podemos confiar que nada está fora do controle, porque ele está vendo todas as coisas e as intenções do coração dos homens. No verso 139:6, diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado não posso atingir. Ou seja, diante de poderosas verdades, é como se faltasse palavras para o salmista expressar o quão incrível é saber isso. De fato, a mente humana não consegue compreender completamente e precisamos que o Espírito Santo nos revele a profundidade dessa verdade, que os olhos do Senhor estão sobre os nossos corações. O Senhor é onipresente, como diz no verso 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ao lermos essas frases, o salmista declara que não há nenhuma maneira de escapar do olhar do Senhor. Estamos a todo momento diante de Deus e a partir disso cabe a nós vivermos um estilo de vida consciente de sua onipresença. Muitas vezes, a reação que temos ao pecarmos é de nos afastarmos do Senhor diante de sua tamanha grandeza e santidade. Realmente, em nós mesmos não há nada de bom. Por isso devemos nos voltar ao Senhor. Somente através do sangue de Cristo, através da sua graça, e ao arrependermos é que obtemos perdão do Senhor. É pela graça que nós somos salvos. Podemos nos lançar ao amor do Senhor, mesmo se estivermos passando por densas escuridão. Pois todos pecaram, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós temos que ter consciência também, não só da onipresença, da onisciência, nós temos que ter consciência de que Deus, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, e que nada está oculto aos olhos dele. Estamos passando esse momento difícil de pandemia, estamos passando momentos difíceis de muitas coisas assim que querem acrescentar coisas na palavra dele, E a palavra de Deus é uma só, a Bíblia é uma só, o Deus é único, então não adianta, Em Apocalipse diz que a gente não pode tirar, nem colocar e nem tirar nada da palavra de Deus, Então, a gente tem que ter essa certeza que nosso Deus, Ele tudo vê e nada está oculto aos olhos dele. Tudo que está acontecendo à nossa volta, essa pandemia, quem é certo, quem é errado em relação aos nossos governantes, o que estão fazendo com o povo, tudo está sob o olhar do Senhor. E nós, como crentes, temos que dar bom testemunho de que, por mais que a gente peque, a gente sabe que nós temos um Deus que nos perdoa se a gente se arrepender e que nos conhece lá no fundo do no nosso íntimo, E que nos ama, que é o principal. Então, viver consciente da onipresença do Senhor enche nosso coração de esperança, coragem e fé, porque podemos ter a plena convicção de que Ele não nos desamparará e que não há escuridão tão grande que a luz dele não brilhe. Ele é Deus Emanuel. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem.
Salmo 139, no versículo 14. O salmista começa este verso louvando e agradecendo ao Senhor por ter sido obra das mãos do Criador. A Trindade em perfeita comunhão, como uma habilidosa artista, planeja e arquiteta toda a criação. Davi louva o Senhor porque ele reconhece que tudo que Deus faz é bom. A sua criação é bela. Toda a criação é a manifestação do poder de Deus. E é isso que Davi também expressa com essas declarações. E por ser obra das mãos do Senhor, toda a criação está submetida sob a sua autoridade, como está em Romanos 11:36. Em outra passagem bíblica, podemos observar mais uma vez um homem se deparando com o poder e a autoridade do Senhor. Nesse trecho a seguir, o Senhor responde a Jó: onde você estava? Onde você estava? Tu. Onde você estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu suas dimensões, estendeu a linha de medir? Jó 38, 4 e 5, foi a pergunta que Deus fez para Jó. Então, queridos, a onipresença de Deus é real em nossas vidas. E nós temos que ter essa certeza que Deus está conosco, aonde nós estivermos, e para nos guardar, porque Deus, Ele quer o melhor para nós. A onipotência de Deus, a onipotência do Senhor, o salmista não vê outra opção a não ser render louvores ao Senhor. Viva com base da consciência desse atributo de Deus, gera dentre várias coisas gratidão e humildade, pois Ele nos formou no ventre de nossa mãe e em suas mãos reside o pleno domínio. Assim, primeiramente, podemos aprender com as declarações de Davi no Salmo 139, que de fato ele sabia quem era Deus, e isso o levava a adorá-lo. Além disso, Deus é aquele que detém o saber absoluto e está atento a todos os detalhes do coração humano. Ele é Deus Emanuel. Por sua graça, podemos desfrutar do seu amor. Por fim, de forma bela e demonstrando seu poder que nos criou, né? Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos fugir da onipresença, da onisciência e da onipotência de Deus. Nós sabemos que Deus sonda os nossos corações e, como diz lá no versículo 23 e 24, é a minha oração que eu faço para o Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia pelo caminho eterno. Na Bíblia, na Viva, é a mesma coisa, mas ela fala assim: por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo, descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Eu li duas versões diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, que a oração de Davi tem que ser a nossa oração mesmo, para o Senhor sondar nosso coração e tudo aquilo que nós estivermos fazendo que não agrade o coração dele, que ele retire de nós, né? Porque eu acho que nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor e ser luz nesse mundo de trevas, né? E pedir a Deus que realmente trabalhe nas nossas emoções, trabalhe na nossa espiritualidade, no buscar Ele a cada dia. E não adianta eu estar só falando aqui, porque antes de eu falar, Deus já conhece meu coração. Então, se eu vou fazer ou não, é Ele que sabe. Então, a gente precisa
é ter a certeza de que temer ao Senhor, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a gente precisa ter essa certeza que nós não chegaremos a lugar nenhum se nós não tivermos essa consciência de que Deus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece a nosso respeito, e que, apesar de sermos homens pecadores, as misericórdias dele por nós são a causa de não sermos consumidos. Então, que para isso ele nos abençoe a sermos pessoas melhores nesse mundo tão carente, né, que nós estamos vivendo, de uma palavra amiga, de honestidade, de pessoas honestas. Então, que Deus nos abençoe. É a minha oração. Amém.